Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês ainda a respeito do conhecimento dos outros, como os outros funcionam, como as pessoas pensam, como elas veem e o que eu preciso saber a respeito delas para ter mais inteligência emocional e para gerir melhor as minhas relações com elas. Hoje eu quero colocar uma coisa na tua cabeça, eu quero que você enxergue, melhor dizendo, né? Eu quero que você veja com seus próprios olhos algo que é extremamente importante e é muito sutil. Muitas vezes a gente não vai perceber isso no nosso comportamento, nas nossas emoções, mas tem uma tentação que nós muitas vezes caímos nela, tá? Veja bem, quando nós estamos relacionando com as pessoas à nossa volta, as pessoas nos afetam, né? As atitudes delas, elas nos provocam, elas nos irritam, nos estressam, etc, né? A gente é afetado por quem a gente convive. Relação humana basicamente é isso, né? É uma provocação. Só que nós caímos, nós temos uma tentação, né? Que sempre está pronta ali para nos tentar, que é o seguinte: muitas das vezes eu vou olhar para a minha relação com o outro de uma maneira binária, de uma maneira com a qual o cinema, por exemplo, constrói as narrativas dos filmes, de modo como muitas obras literárias constroem as narrativas dos personagens, de modo como os desenhos animados, né, nós vemos aí desde a infância, produzem em nós. Qual maneira que é essa, né, que está presente no cinema, na literatura, nos desenhos animados? Qual que é? É a ideia de mocinho contra vilão, certo? A maioria dos conteúdos que nós consumimos, de cinema, de televisão, novela, desenho animado, tudo isso traz para nós uma noção de que existe o bem versus o mal, que existe o mocinho e o vilão, que existe o lado da luz e o lado das trevas, não é isso? E aí a gente acaba inconscientemente trazendo isso para a nossa narrativa pessoal de vida. Isso aqui é extremamente perigoso, tá? Vou dar um exemplo do que vai ficar mais claro o que eu estou falando. Imagina um casamento. Um casamento, você está ali e a história do casamento é entre você e a pessoa com quem você é casado. Se você não abre a tua percepção para além desse sistema binário de bem e mal, você vai ter que se encaixar em um dos dois. Você vai se colocar nessa história como o mocinho ou como o vilão. E vai colocar o outro como o mocinho ou como o vilão. Não é isso? E é isso que muitos casais fazem. A maioria dos casos que eu atendo aqui, que envolvem dramas de relacionamento, estão dentro desse sistema binário. A pessoa que chega para mim no consultório, geralmente ela se coloca no lugar de mocinho, de bonzinho ali, né, do lado do bem, da força do bem, né, do lado da luz, e coloca o cônjuge como o demônio, né, como o lado das trevas, como o vilão da história. E isso aqui, além de ser um pensamento muito raso, além de ser uma forma de pensar muito infantil, é extremamente danoso para a nossa vida. É extremamente nocivo para as relações. Eu não posso pensar no outro que se relaciona comigo dentro desse sistema de bem e mal, de luz e trevas, de mocinho e vilão. Não posso, jamais. Porque esses dois lugares, né, esses dois polos, vão colocar eu num lugar que eu não pertenço exatamente e o outro também, né? Ou seja, nas relações é muito difícil você colocar alguém ali como mocinho e vilão da história. Principalmente, por exemplo, no casamento. No casamento não são duas pessoas uma contra a outra, né? Assim, as duas pessoas são casadas, né? Muitas vezes eu tenho que lembrar isso para os cônjuges aqui. Vocês estão no mesmo time ou não? Né? Vocês são da mesma família? Vocês são do mesmo clã familiar ali? Vocês são da mesma... pertencem ao mesmo núcleo familiar? Porque parece que são duas coisas separadas, são duas pessoas em guerra, são duas pessoas ali, né? Uma querendo provar para a outra que está certa, uma querendo ser o lado bom da força, né? Sendo a luz e o outro as trevas. Eu sou o anjinho e você é o demônio. Eu sou o bonzinho e você é o vilão. Isso é loucura.
Isso é loucura. As relações não podem ter esse sistema binário. Não podem ter. E para te ajudar nisso, eu queria deixar claro uma coisa. As pessoas não são más. As pessoas não são más. Elas são burras. Elas são egoístas. Elas são infantis, imaturas, carentes, tudo isso. Mas, né, assim, maldade, não. Pensa aí, né, numa relação que te afeta, por exemplo, né, uma pessoa que te faz mal. Ou essa pessoa, ela fala palavras que te deixam para baixo, ou essa pessoa, ela fala coisas que não te agradam, ou ela faz coisas que te prejudicam. Enfim, você é mais triste, é mais... a tua vida não tem mais brilho por causa dessa pessoa. Pensa aí, né? Uma pessoa que te afeta negativamente. Agora, pensa comigo, me responde uma coisa. Você acha mesmo que essa pessoa, ela acorda de manhã, levanta, prepara o café da manhã, senta na mesa, coloca a xicrinha de café do lado, pega um papel, uma caneta e começa a maquinar assim, olha, como que eu vou fazer o dia dessa pessoa ser um dia horrível? Deixa eu ver aqui hoje como que eu vou estragar a vida do Péricles, como é que eu vou estragar a vida da Maria, da Juliana, da Beltrano, do Cicrano, né? Seja lá você quem for que está vendo esse vídeo. Você acha mesmo que essa pessoa, ela senta na mesa e planeja ali intencionalmente o que ela vai falar, como que ela vai falar, de modo para te prejudicar? Você acredita mesmo nisso? Eu não acredito. Eu não acredito, né? Assim, tô com 6, 7 anos de consultório, atendendo gente todo santo dia. E eu nunca vi até hoje uma pessoa que fizesse isso voluntariamente, intencionalmente, né, conscientemente, fazendo mal para outra. Isso é maldade. O que é a maldade mesmo? A maldade é quando você tem um nível de consciência a respeito da verdade, a respeito do bem, a respeito daquilo que é certo e que é errado, e voluntariamente você produz o mal. Voluntariamente você faz maldade, tá? Só que essa não é a realidade das pessoas com quem você convive. Pelo amor de Deus, nós estamos no Brasil, né? A maioria das pessoas aqui no país são pessoas imaturas, carentes, egoístinhas, né? Apegadas a bem material ou a pessoas, enfim. E fazem o que fazem movida por sentimentos, por sensações, por repetição, né? A maioria das pessoas você vai ver que estão só repetindo o que aprendeu com os pais, aprendeu na família, aprendeu no ambiente que convivia, né? Assim, na adolescência, enfim. Então, não estou aqui passando pano, né, para quem faz besteira, mas é importante para você que é afetado por isso ter essa noção. Olha, essa pessoa ela não é uma vilã, essa pessoa ela não é tão má, essa pessoa ela é só burra, né? Ela é só egoístinha, ela é só infantil. Ela só, assim, não tem autocontrole, ela só é uma pessoa amargurada, magoada, que tem coisas mal resolvidas na vida dela. Você tá entendendo? Isso que muda completamente a forma como você se sente impactado pelas ações do outro. Nunca caia nesse lugar de achar que o outro é maldoso, que você é o mocinho e de que o outro é o vilão. Porque os dois estão errados. Você não é tão mocinho assim, você não é tão santinho, você não é um anjinho como você acha que você é nas suas relações. Ai, Péricles, mas o que o meu marido faz, o que minha esposa faz, o que o meu chefe faz, tá bom, meu filho, beleza. Eles fazem o que fazem, sabe por quê? Porque são burros. Porque são burros. São pessoas boas, só que burras, egoístas. Burrice e maldade não está separado, assim. Burrice, né, e egoísmo, infantil, tudo no mesmo balaio. Quanto menor o nível de consciência da pessoa, mais refém das próprias sensações, dos próprios sentimentos ela vai ficar. E quanto menos consciente ela é, mais insegura ela é. E quanto mais insegura ela é, mais ela cria formas de se defender, porque ela se sente insegura, então ela tem que se proteger.
E muitas das vezes, para se proteger, ela vai atacar os outros. É assim com o teu chefe, é assim com o teu marido, com a tua esposa, teu namorado, teu filho, tua filha. É assim, gente. É assim. Vamos entender como é que as coisas funcionam. As pessoas não fazem o que fazem por maldade. Presta atenção nisso, tá? Então, eu preciso que você saia desse vídeo com essa consciência. A maldade que os outros fazem, né? Ali as merdinhas, as besteirinhas que as pessoas fazem contra você. Não tô falando de coisa grande, tá? Obviamente, né? Então, fulano chegou a matar o outro, chegou, né? A bolar um sequestro e tal. Não tô falando disso. Tô falando das suas situações do dia a dia. É o chefe chato, é o marido chato, é a esposa chata, é o colega de trabalho que, né? Fica ali azucrinando a tua vida. Porra, sei lá. Essas relaçõezinhas do dia a dia. Teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai. Pensa, porra, assim, às vezes eu fico até rindo, né? Às vezes as pessoas reclamam pra mim, por exemplo, dos pais. Cara, olha pro teu pai, olha pra tua mãe. Veja o quanto eles são limitados de consciência. Ou olha, né, assim, pro teu filhinho ali, né, assim, olha o nível de consciência. É pouquíssimo. Entendeu? O ser humano, quanto mais limitado de consciência ele é, mais ele vai cometer ações egoístas, mais ele vai tentar puxar para o próprio lado do que para o outro, entendeu? Menos ele vai conseguir ter essa empatia, menos ele vai conseguir ter esse cuidado com o outro, menos ele vai conseguir ter uma sensibilidade. Por quê? Porque a consciência dele é limitada, e a consciência limitada quer dizer o quê? Que ele consegue ver só o próprio umbigo. É assim que funciona, meu Deus do céu. Aí eu vou ficar magoado com uma pessoa dessa? Eu vou ficar ali, né, triste, sofrendo por conta da ação de uma pessoa dessa? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter pena, entendeu? Você tem que olhar pro teu chefe chato e ter pena, tem que olhar pro teu marido e falar assim, meu Deus do céu, eu casei com um animal. Casei aqui com uma louca, entendeu? E dá pra você até rir disso se você tiver essa percepção. Dá pra você, meu Deus do céu, né? É um ogro, esse homem é um ogro, meu Deus do céu, né? Porra, não recebeu educação, não buscou conhecimento, não buscou se desenvolver, foi só, né, no ritmo da vida mesmo ali, trabalhando e ganhando dinheiro, pagando conta e tal, e esqueceu de ficar inteligente. Esse é o cenário do Brasil, meu Deus do céu. Esse é o cenário assim, sei lá, não vou falar do mundo que eu não conheço outros lugares, mas aqui na nossa cultura brasileira é isso que acontece. As pessoas, né, buscam, aliás, vão se virando, e na hora que vai ver, ficou velho, sobreviveu, que foi o que sempre buscou, né, meios de sobrevivência, mas permaneceu burro, né? A consciência, a inteligência está atrofiada. Não desenvolveu a mente, não desenvolveu a inteligência. E se não desenvolver a inteligência, vai fazer merda, vai fazer besteira. É igual criança. A criança, ela tem uma limitação de consciência natural. Por quê? Porque a cabecinha dela é pequena, o cérebro está em formação ainda. Beleza. Então a criancinha, ela é meio tapada ali, ela é meio, né, desorientada, faz cagada, faz besteira, às vezes, né, comete algumas maldadezinhas e tal. Mas você olha ali, é uma limitação de consciência, né? Assim, é uma criança que precisa ser educada. Agora, um adulto, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa, né, madura, adulta, né? Um adolescente já, né, quase adulto. Opa, peraí. Aí essa pessoa, ela esqueceu de que ela precisa alimentar a inteligência dela, que ela precisa se desenvolver. Ou ela não está sabendo disso, entendeu? Ninguém falou para ela. Ninguém falou para ela. Quantos dos nossos pais, avós, né, as pessoas à nossa volta foram instruídas apenas a sobreviver? Você precisa trabalhar, você precisa ganhar seu dinheiro, você precisa ter uma casa, ter não sei o quê, e pronto. E pronto. E aí a pessoa vai buscando isso a vida inteira e esquece de desenvolver aqui, ó. E aí ela vai vendo as relações indo pro ralo, ela vai vendo a família se destruindo, ela vai, né, não consegue ganhar o dinheiro, prosperar da maneira como ela gostaria. Por quê? Porque é burra. Porque esqueceu de desenvolver inteligência. E eu não estou falando de inteligência no sentido de QI, no sentido de lógica, no sentido de, né, ser bom em matemática. Não é esse tipo de inteligência. É essa inteligência que nós estamos trabalhando aqui. Inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência contemplativa,
Eu olhar para as coisas e saber como as coisas funcionam, entender muito bem, lembrar que eu não sou só eu no mundo, existem outras pessoas no mundo, existem outras coisas que importam. Lembrar que a vida não é só sobre essa corrida de ratos, né, como se fala, essa corrida atrás de dinheiro, de prosperidade, de não sei o quê. Lembrar disso, assim. Consciência, tá? Então, quero que você saia desse vídeo, né, consciente dessas coisas, não seja mais um burrão, não seja mais um egoístinha, infantil, imaturo, não seja essa pessoa, tá? Seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa que olha para os outros e consegue perceber essas coisas que eu falei nesse vídeo, né? Que as pessoas, elas não são más, elas não estão fazendo as besteiras que elas fazem por maldade, é por burrice, é por limitação, é por egoísmo, é por falta de orientação, é por falta de capacidade cognitiva, muitas vezes, é tudo isso, menos maldade. Porque aí você vai ver seu marido de outra maneira, você vai ver sua esposa de outra maneira, você vai ver seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, enfim, você vai ver as pessoas à sua volta de uma outra maneira, sem esse sistema binário de bem versus mal, de vilão e mocinho, né? de herói e de monstro. Não. Todos nós temos duas coisas dentro de nós oscilando o tempo inteiro. Eu sou herói e monstro muitas vezes no mesmo dia. Hoje, né, no meu dia, eu já fui muitas vezes o herói da situação e o vilão. Minha esposa também, minha mãe também, meu pai também, todo mundo. Tá? Então não entre nesse sistema binário, principalmente quando você for pensar na sua própria vida. Nunca se coloque no papel de mocinho e nem de vilão. Para com esse negócio. Para de demonizar as pessoas. Para de querer classificar as pessoas da sua vida, as situações das pessoas da sua vida nesse sistema binário. Tua vida não tem vilão. Presta atenção nisso. A tua vida não tem vilão. Você não é uma força angelical que está numa batalha contra demônios. Você não é isso. Você não é um super-herói da Marvel que está lutando contra o Thanos, está lutando contra um vilão ali. Você não é isso. Tua vida não é isso. Teu casamento não é isso. Tua família não é isso. Teu trabalho não é isso. Não existe essa batalha que você colocou na tua cabeça. Não existe você contra o outro. Não existe. Tá todo mundo junto, no mesmo time, no mesmo balaio, todo mundo sendo obrigado a suportar um ao outro, todo mundo sendo obrigado a aturar um ao outro. Você não é fácil de lidar, o outro também não é fácil de lidar, e todo mundo vai tentando ao máximo que pode, ao máximo que sabe, fazer o melhor. Fazer aquilo que acha que é o certo, buscar aquilo que acha que é bom. Entendeu? Então para com isso daí, para com essa coisa de que você é bom e o outro não é. De que a tua vida é um filme onde existe herói, vilão, bem e mal. Esquece essa história.